Olá, já temos um número interessante de pessoas hoje. Queria dizer um bom dia a todos. Todos me ouvem? Todos estão me ouvindo? O som tá bom? Todos enxergam a tela também compartilhada? Bom, ah, eu vou começar, pessoal. Acredito que todo mundo já esteja visualizando aí a tela e também me ouvindo. Pelo menos os testes aqui dizem que está tudo ok. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Paulo Rebelo, eu sou o executivo de contas aqui na SkyOne, responsável pelo processo de cloud das soluções Ciagri, principalmente aqui falando de agribusiness, também de agrimanager. E, obviamente, a Ciagri tem uma outra gama enorme de soluções que são acessadas via cloud, que vocês já devem conhecer algumas, módulo web de vendas, a solução de BI, né, o Ciagri BI, então são uma gama enorme de soluções aí para a gente trabalhar. Mas especificamente hoje aqui a gente está falando do processo de virtualização e do processo de cloud para atender tanto o agribusiness quanto o agrimanager. Eu vou começar a sessão de hoje, tá? Falando aqui um pouquinho de. Deixa eu passar aqui para o lado. Aí foi. Falando um pouquinho da SkyOne, falando um pouquinho de AWS, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da cloud no agronegócio, de como funciona o timeline de projetos e depois eu vou fazer uma rápida demonstração para vocês verem como fica o acesso à ferramenta, a velocidade do acesso na ferramenta aqui, para vocês terem uma visão de como funciona toda essa cloudificação, digamos assim, das soluções da Seagre, tá bom? Beleza. A SkyOne é uma empresa nova, tá? Ela é uma empresa com 4 anos aí no mercado, com mais de 600 clientes ativos, tá? Mais de 15 mil usuários já utilizam a nossa plataforma através de diferentes soluções aí do mercado, tá? A gente já gerencia mais de 5 mil servidores, então é um número bem expressivo aí com relação à volumetria de atendimento da SkyOne. Isso só é possível com toda a automação e toda a inteligência em cima de cloud que a SkyOne vem depositando e desenvolvendo ao longo desses 4 anos. A SkyOne hoje tem. Peraí, deixa eu passar aqui. A SkyOne hoje tem escritório aqui em São Paulo, o headquarters nosso é aqui em São Paulo, mas a gente tem escritório em BH, Rio de Janeiro, Estados Unidos e Europa. Tá? É uma empresa brasileira, nascida aqui da junção de 4 empreendedores que desbravaram e viram um mercado enorme potencial em levar essas soluções client-server, como é o caso de agribusiness e agrimanager, para a nuvem. Tá? E a gente tem feito isso não só aqui no Brasil, como fora também. A gente tem processos atendendo empresas de fora do Brasil. Bom, a gente trabalha com várias soluções aqui na SkyOne. A gente atende empresas de RH, empresas que tem foco em varejo, que tem foco em distribuição. Como vocês podem ver, aqui é uma gama muito grande de soluções e a gente teve recentemente aí durante esse ano o prazer de incluir essa parceria com a Seagri para atender as pessoas, o grande business do Brasil que é o agronegócio hoje. Falando um pouquinho da AWS, tá? A AWS ela é a líder de cloud do quadrante do Gartner, né? A Amazon, como todo mundo, imagino que a maioria pelo menos deva saber, é uma empresa que nasceu no varejo, no e-commerce, e foi migrando, dada aquela grande infraestrutura que eles tinham ociosa, para um processo de fornecer essa infraestrutura ociosa como serviço para outras empresas, outros varejistas, outros e-commerces, e aos poucos foi nascendo o que é hoje a AWS, né, a Amazon Web Services, que é a maior empresa de cloud hoje do mundo, que tem projetos no mundo inteiro, líder em segurança, tem mais de 9 anos aí à frente no mercado, não
hoje, se você olhar em volumetrias de vendas, em número de soluções, ela é a líder do mercado em todos os quesitos, tá? E a gente trabalha justamente com a Amazon pela liberdade e pelo nível de serviço que a gente tem com as plataformas da Amazon, atendendo aqui a grande gama aí de clientes que ela tem e através da nossa plataforma AutoSky, que é o que permite essa virtualização das aplicações do Siagre, a gente já começou a atender uma gama diferente de empresas, tá legal? Bom, eu quero começar falando de um case, tá? É um cliente que está com a gente há pouco tempo ainda, mas é um cliente Siagre que tem um processo similar ao de muitos aqui de vocês, que tem a solução de sincronismo e enfrenta algumas dificuldades ao longo do tempo. Tá? A Produtecnica, ela, na verdade, tinha uma unificação, eles adquiriram uma outra empresa que também tinha solução Siagre, e eles estavam trabalhando há algum tempo com duas bases de dados, sem informação sincronizada e com uma série de dificuldades administrativas por causa disso. E aí, através do processo de cloud, a gente iniciou toda a unificação dessa base de dados, que é, nesse caso, ainda mais complexa do que a unificação de base de quem usa o sincronismo, uma vez que alguns dados já estão replicados entre todas as unidades. E ele pega essa solução. A gente conseguiu fazer toda a sincronização dessa base que estava em Firebird, migrar essa base de dados para Oracle, para garantir mais disponibilidade, mais velocidade, muito mais segurança nos processos de banco de dados, unificando isso em cloud e fornecendo de forma rápida, né, para os usuários, ou seja, o ambiente ficou para eles mais rápido do que era quando eles tinham os servidores on-premise. A gente aumentou a disponibilidade disso, né? A gente garante que a entrega desses servidores ficou mais rápida e mais constante, muito menos problemas de downtime do que eles tinham quando eles estavam com esses servidores locais. Tá? Em termos de custo, tiveram uma grande redução de custo do ponto de vista de não ter que sustentar duas infraestruturas inteiras para atender essa demanda. Então, até no caso do sincronismo, cada expansão necessita aquisição de novos servidores, novo licenciamento de banco, novo licenciamento de Windows, novo licenciamento de antivírus, e tudo isso a gente conseguiu sanar com a Produtecnica, levando esse processo para a cloud, tirando todo esse custo, esse peso de cima deles, tornando até o processo de expansão muito mais rápido. Você, numa expansão, pode só adicionar usuários, ao invés de ter que adquirir toda aquela infraestrutura para atender a sua demanda. Né? Na verdade, quem vai se responsabilizar pelo crescimento necessário para atender a sua nova demanda de usuários é a própria SkyOne aqui atendendo vocês. Tá? Então eu queria compartilhar, já começar com esse ponto, porque além de falar de cases de empresas que são nossas parceiras, como a Siagre é importante que vocês conheçam que existe uma empresa que usa agribusiness, que veio para a cloud justamente por um problema muito similar ao que muitos de vocês enfrentam no dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho de cloud no agronegócio, tá? Bom, o principal ponto, eu acho, que leva o pessoal aí para a cloud é justamente a questão de segurança e disponibilidade. Né? Eu conheço algumas empresas, eu conheço algum pessoal que está aqui participando hoje também aqui do webinar, eu dei uma olhadinha no nome de vocês aqui, e eu vi que tem um pessoal com quem eu já fiz contato aqui, algumas pessoas já tiveram problema com ransomware que teve agora recentemente, né? Pessoal que acabou sofrendo aí sequestro de dados, e pensa em cloud também não só pela facilidade, unificação de dados e tudo isso que a gente solucionou ali para a Produtecnica, mas também pensa pela questão de segurança, porque a gente garante que a entrega do licenciamento de banco, de aplicação, no caso do SO, né, sistema operacional, o antivírus, vai ser sempre atualizado, sempre no último service pack necessário para atender aquela aplicação, dando a maior segurança possível. Fora isso, a gente tem todos os certificados de segurança que a AWS tem, que atendem até demandas bancárias, por exemplo. Ou seja, vocês aqui no Agro estariam se beneficiando de níveis de segurança que são exigidos para aplicações financeiras, que são extremamente
rígidos com relação à segurança entregue pela infraestrutura, tá? Então, tudo isso vocês também têm como benefício numa migração para a cloud. A alta disponibilidade é muito importante também, né? Imagina, por exemplo, você no seu negócio, eu acho que é interessante você fazer essa conta com você, se de repente você tem um problema no seu HD, tem um problema na sua máquina que está sustentando essa aplicação. Acredito que muitos acabam tendo, às vezes, o backup salvo na mesma máquina, ou não tem uma redundância, ou seja, não tem uma duplicidade desse ambiente para um outro servidor, e acaba tendo que aguardar, né, uma nova peça do hardware chegar para tentar solucionar. Às vezes, quando é um problema de disco, perde a informação. Se não tem o backup atualizado, acaba sofrendo meses de perda de informação que são extremamente danosos aí para a administração da empresa. Isso significa dinheiro literalmente saindo do bolso de vocês por um problema de infraestrutura. A ideia em cloud é justamente garantir que isso ocorra o mínimo possível, que vocês tenham que seja permitido vocês terem um downtime muito pequeno durante o ano. Vocês podem pegar essa alta disponibilidade que está aqui de 99,95 e fazer uma continha de horas no ano. Vocês vão ver que é muito poucas horas parado por ano num ambiente em cloud comparado ao que é a vida real, tendo um data center em casa, versus a vida em cloud. Tá? Acessibilidade é muito importante que seja fácil, que seja um acesso em que todo mundo possa acessar, independente de onde estiver, a plataforma. O necessário é só acesso à internet. A gente garante que a plataforma vai estar lá com acesso à internet o tempo todo para vocês. Vocês só vão ter que se preocupar em como fazer redundância de link ou alguma coisa nesse sentido, nos locais onde são de mais difícil acesso em termos de internet. Então, pensando na vida dos clientes da Seagre, a gente sabe que existem alguns locais onde você tem muito mais difícil acesso. Mas para vocês terem um exemplo de como a gente consegue entregar uma acessibilidade muito tranquila, muito fácil, a gente tem uma fazenda lá no Mato Grosso, Pochorel. São poucos usuários, tá? São em torno de 5 usuários na plataforma AgriManager, mas que eles acessam até via rádio em alguns locais. E o acesso deles é bom, tá? Mesmo via rádio, o acesso funciona bem. Performance, a gente entrega para vocês o melhor da tecnologia. A diferença da gente ter um ambiente local é que sempre que a gente precisa fazer a gente compra uma máquina, em 2 anos ela já começa a ficar obsoleta, você já começa a ter que fazer investimentos em hardware, em mais memória, trocar o processador, aumentar disco, e isso começa a ficar custoso conforme o tempo vai passando. E essa máquina ela nunca mais volta, ela é como um carro. Você investiu, você colocou dinheiro, por mais que ele te atenda, no longo prazo você perde dinheiro, porque ele vai desvalorizando e você nunca mais vai recuperar aquele dinheiro investido naquele bem, tá? Então ele é um bem depreciativo, ele vai perder dinheiro ao longo do tempo. Usando a cloud, a gente, quem trabalha esse processo somos nós, junto à Amazon. Então a Amazon pega os hardwares que estão ficando obsoletos e vai mudando eles para atender outros tipos de demanda, e a gente vai trabalhando com hardwares mais novos, garantindo que a gente sempre entregue para vocês alta qualidade e alta performance nesses ambientes. Todos os discos, por exemplo, nesse processo de cloud do AgriBusiness, AgriManager, usam disco SSD, justamente para entregar mais velocidade. Para vocês terem ideia, só numa inicialização de ambiente, com disco SSD, né, X, um disco, um HD normal, você chega a ter uma diferença aí de quase 1 minuto na inicialização de um Windows, por exemplo, numa máquina desktop usando um disco SSD ou um disco HD. Então, assim, a performance é muito maior junto ao disco de SSD. Se você fizer qualquer teste de alta performance por aí, procurar no YouTube, vocês vão ver o quanto faz diferença, tá? São esses, acho que, os principais pontos aqui que a gente agrega ao agronegócio. São tecnologias que acabam ficando muito caras, mas no consumo por serviço fica muito mais fácil de você aderir a elas e usufruir desses benefícios. Desculpa. Deixa eu passar aqui. Só um segundinho. Bom, desculpa pessoal. Falando um pouquinho aqui de como fica a usabilidade do Seagre em cloud, né?
vocês vão acessar o Seagre via browser, ou seja, vão acessar ele via Chrome, via Firefox, sei lá, se alguém usa Mac, por exemplo, vai acessar no Safari e o acesso vocês vão entrar no browser, vão abrir uma tela, dentro dessa tela vocês vão se logar e ele vai puxar a aplicação para que vocês possam mexer diretamente nela, tá? Então, o processo é bem simples e a gente dispensa de que ter uma instalação cliente-servidor ali nas máquinas locais, a gente dispensa o acesso via TS, né, que algumas às vezes tem, quando não tem sincronismo, tem a base unificada, acaba tendo um acesso via TS. A gente acaba dispensando isso porque o consumo de internet que a gente tem é em torno de 14 a 20 kbps, um pouquinho a 20 e poucos kbps por usuário. É muito baixo, é bem abaixo do que um TS consome. E a gente já entrega, por exemplo, na nossa migração, no nosso processo de instalação aqui, de criar o ambiente, fazer todos os processos com vocês, várias coisas já mastigadas. Por exemplo, configuração de impressoras. Quem já fez um processo via TS ou via VPN sabe a dificuldade que é, e a gente já tem várias dessas mapeadas e muito mais fácil de entregar. Só um segundinho. Escalabilidade. Como eu falei para vocês, conforme vocês crescem, a gente vai controlar a necessidade de hardware de vocês de acordo com a demanda. E a gente faz isso cobrando vocês através do modelo de usuário simultâneo. O que significa isso? Significam usuários concorrentes, usuários que usam o sistema ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma informação aí para vocês em termos de volumetria, coisas que nós aqui na SkyOne vamos perguntar para vocês invariavelmente é o número de usuários que acessam ao mesmo tempo a ferramenta. Qual foi o pico que você teve disso nos últimos, sei lá, 6 meses, por exemplo? Esse é um dado muito importante para a gente entender qual vai ser o consumo de vocês em infraestrutura, para a gente poder dimensionar o hardware necessário para atender vocês. Então a gente vai trabalhar sempre dessa forma, pensando na demanda. Vou adicionar usuários? Paulo, preciso colocar mais usuários na minha plataforma. Como que a gente faz? A gente vai pegar aquele seu valor de usuários, a gente adiciona o número de usuários necessários e a partir dali, você adicionando os usuários, eu vou fazer a conta aqui se eu preciso aumentar alguma máquina, se eu preciso fazer alguma coisa, mas eu estou te cobrando por usuários. Então você sabe exatamente qual vai ser o custo que você vai ter em termos de expansão, é muito mais fácil a sua previsibilidade e a gente vai tratando isso com vocês ao longo do tempo. Tá? Vamos passar um pouquinho aqui também, já para o próximo slide, falando um pouco do que a gente entrega na parte SkyOne, né, com relação aos serviços da SkyOne. Então, além de licenciamento que eu já comentei com vocês, a gente gere toda a infraestrutura. Então, para esse ambiente, a gente já vai controlar e monitorar o uso de disco, o uso de memória, o consumo da CPU, para a gente vendo quando é necessário adicionar aplicação. Como eu falei também, a gente escala a aplicação, significa que eu posso ter mais de uma máquina de aplicação para garantir performance para vocês. Então, dependendo do seu volume de usuário, talvez você tenha mais de uma máquina de aplicação rodando ao mesmo tempo quando você tiver vários usuários conectados. Isso é importante porque a gente garante que cada máquina, de todo o processo que a gente fez de homologação das aplicações da Seagre, garante que a gente sabe exatamente qual é o número de usuários que cabem numa máquina de aplicação e como eu escalo isso. Então, todo esse processo a gente cuida e gerencia isso para vocês. A gente tem toda uma automação para trabalhar esses processos todos, tá? Backup. A gente realiza os backups todos os dias, tá? E a gente tem uma retenção dos últimos 7 dias. Significa que a gente vai ter os últimos 7 dias de backup e a gente vai sempre fazendo backup todos os dias, tá? Nós garantimos a integridade desse backup. Significa que se alguma coisa acontecer com o backup durante o processo, a gente vai pegar esse backup, vai ver os logs, vai entender o que aconteceu, vai acionar vocês ou a Seagre, dependendo da necessidade, ou às vezes os dois, talvez, dependendo da necessidade, para que a gente corrija o problema, se for um problema interno de Windows, se for alguma coisa só de infra, nós mesmos agiremos para resolver o problema e realizar o backup e ter um backup íntegro daquele dia, conforme é o processo que nós colocamos em contrato, tá? O ambiente ele é totalmente duplicado, ou seja, a gente tem um ambiente de disaster recovery
para o seu ambiente. Significa que se alguma coisa acontecer com o data center onde a sua aplicação está hosteada, em poucos minutos a gente vai ter um acesso em outro data center sendo preparado para que vocês possam trabalhar o mais rápido possível. É só graças a esses processos de backup e de redundância que é possível entregar, e assim, em redundâncias em termos de hardware físico, né? Vários links de internet ao mesmo tempo que nós temos para entregar sempre ativo e funcionando o ambiente para vocês. Vários processos de rede para garantir isso de forma segura. Então tem N processos atrás em termos de infraestrutura e também em termos de redundância. Só é possível entregar esse nível de disponibilidade tendo todo esse processo por trás. Tá? Então, toda essa gestão de servidores, como eu comentei, e o que a gente não faz, né? Onde a gente não atua. A gente não faz a gestão da aplicação, a SkyOne não se responsabiliza pela aplicação CIAGRE e nós não somos nós não realizamos acessos, por exemplo, na sua base diretamente. Nós não fazemos ações de DBA, né? De um gerente de banco de dados mesmo. A gente não gerencia o banco. Nesse sentido, a gente tem como auxiliar vocês, caso seja necessário, em termos de ter um pacote que você pode contratar, caso você não tenha uma empresa ou um funcionário que tenha expertise, mas a gente pode colocar isso para vocês em termos de pacotes de horas, em caso de algum incidente, caso você precise de alguma coisa. Nos termos de, mas a Ciagre já mexe no meu banco, até uma dúvida muito comum, acredito que viria de qualquer forma. A Ciagre mexe no meu banco de vez em quando, como que a gente faz? Legal, o que eu quero dizer quando a Ciagre mexe no seu banco é, quando você tem, por exemplo, fez um cadastro, deu uma inconsistência e aquela tabela ficou travando, toda vez que você precisa passar algum relatório ou alguma coisa que passe por aquele item que ficou quebrado ali dentro, que ficou inconsistente, ele dá um problema e você não consegue fazer a ação. O que a Seagre faz é exatamente acessar o seu banco, ver a tabela que está com problema, entender ali dentro da tabela, corrigir e liberar o acesso daqueles dados para vocês de novo. Isso não muda, a Seagre vai continuar entregando isso. O que a Seagre não vai, nem a SkyOne no caso aqui, não está se responsabilizando exatamente pelo processo. Preciso fazer alguns processos que são técnicos do banco, que seria do tipo um tuning, que seria um dumping, que seria algumas outras coisas. Não é uma responsabilidade que a gente assume, mesmo porque a SkyOne ela não acessa os dados dos clientes diretamente. Isso é um outro ponto importante para vocês em termos de segurança. A gente não acessa os seus dados diretamente, os dados ficam protegidos quanto a isso. Eu controlo a parte de infraestrutura e auxilio todo o seu time de TI como tratar os incidentes dentro do ambiente, mas a gente não acessa eles diretamente também para garantir a segurança e a integridade dos seus dados, ok? Legal. Como funciona então o projeto de aquisição, Paulo? Eu gostei, achei interessante. Queria ver como que vai ser o processo aí para a gente avançar em termos de aquisição. Bom, primeiro a gente costuma fazer um levantamento aqui, essa conversa com vocês já faz parte até dessa etapa que a gente está misturando um pouquinho de levantamento e demonstração aqui, mas onde eu já estou dando para vocês algumas volumetrias que são importantes para a gente dimensionar aqui o ambiente de vocês. Mas basicamente é isso, a gente entende, por exemplo, se vocês têm periféricos como balanças, coletores de dados, que usam algum servidor diferente, como funcionam as impressoras que vocês têm, qual o volume de disco, qual o número de usuários simultâneos, para a gente poder começar a fazer um levantamento, uma demonstração, que é basicamente algo que a gente vai seguir aqui na próxima etapa, que é apresentar, abrir a ferramenta, mostrar para vocês como funciona. Essa apresentação seria parte disso também, explicando qual é o serviço que vocês têm. Então, tem algumas pessoas que eu vi aqui que a gente já está em contato, então algumas dessas partes a gente já fez com várias pessoas que estão aqui hoje participando. O acesso a um teste, a gente consegue prover para vocês, mediante agendamento, um acesso de vocês, com a sua infraestrutura, com a sua internet, ao ambiente de demonstração, para que vocês possam validar qual é a velocidade, como fica o acesso, se atende às expectativas de vocês. Esse ambiente de teste é um ambiente pequeno, então, em termos de volumetria, o que vocês teriam seria dimensionado, seria proporcional à demanda de vocês. Então, a gente aumentaria a máquina de banco até a necessidade para atender a volumetria de usuários, a gente aumentaria as máquinas de aplicação até atender a demanda de vocês. Então, tudo isso seria direcionado
para atender a demanda real de vocês. Então, dá para a gente fazer uma proporção. Esse é um ambiente que comporta 5, 6 usuários, 5 usuários no máximo, e daria para vocês fazerem alguns testes, tá? Então, a gente consegue liberar esse acesso para vocês, vocês conseguem visualizar e ter uma ideia de como seria a vida de vocês acessando o ambiente diretamente aí com a infraestrutura de vocês. Parte comercial. Depois de todos esses passos levantados, a gente entra num processo de apresentação de proposta, negociação de valores, até que a gente chegue num acordo que é bom para as duas partes e fechemos o negócio. Dentro desse acordo comercial, a gente já trata também período de início de contrato, faturamento, todos os itens que são necessários a gente alinhar antes de vocês começarem efetivamente o processo. Então, para quem tem a base Firebird ou para quem tem o sincronismo, o que a gente faz aqui é um processo de unificação e migração da base, que é realizado pela Ciagri, já está incluso no preço da SkyOne. Eu tenho no meu preço, eu tenho na proposta SkyOne vai um preço de implantação que já inclui não só todo o serviço que nós temos que realizar em termos de configuração aí, ajudando vocês com as impressoras, que não é um processo assim tão simples, mas a gente já está preparado, já tem muita coisa pronta para fazer isso, o que facilita muito o processo de implantação, tá? Já acelera muito o processo de implantação, mas a parte de unificação e migração da base, quem faz é a Ciagri, isso também já vai embutido no preço de implantação que a gente coloca para vocês, tá? Feito esse processo, a gente inicia realmente a preparação e a produção do ambiente, onde a gente começa com a liberação das máquinas para que seja feita a instalação e a subida do banco por vocês com o nosso auxílio. Então a gente vai apoiando vocês, o seu time de TI, em alguns casos talvez possa ser feito pela Ciagri, dependendo da modalidade do ambiente e volume de usuários, tá? Isso depende mais desses pontos do que de qualquer outro ponto aqui. Onde a gente sobe esses ambientes e começa a fazer as configurações. Impressora, tudo isso que eu comentei aqui, a parte de coletores, coloco o servidor de coletores, de balança, começa a fazer as conexões entre esses servidores, instalação dos serviços que possam se conectar a isso, por exemplo, separado desse processo client-server do agribusiness que a gente estava falando, existe, por exemplo, a aplicação mobile de vendas deles lá, que é um web service. Então esse web service ele fica num outro servidorzinho e se conecta com a base de dados de vocês. Então isso daqui é um processo separado. Então a gente faz essas conexões na hora que é conforme a necessidade, prepara isso e a gente começa a parte de testes para fazer a homologação do ambiente, onde a gente vai realizar todos os acessos, vocês vão separar um grupo de usuários para fazer o processo de acesso e tal. Feita a homologação, tendo o ok, aí a gente prepara o Go Live. Tá? A gente já prepara todo esse processo para ir para a produção. E aí a gente alinha com vocês, com a Ciagri, quem mais estiver envolvido, como que a gente vai fazer, qual vai ser o horário, qual vai ser o método que a gente vai usar para fazer a virada de chave. E aí a gente tem algumas formas que podem ser feitas isso, e aí a gente discute isso caso a caso. Tá? Vou seguir aqui. Bom, a próxima parte basicamente é a demonstração. Eu vou fazer a demonstração para vocês, eu vou abrir aqui a aplicação rapidinho para vocês visualizarem como ficou o acesso. E depois disso eu vou abrir para a gente responder perguntas, tá ok? Então, só um minutinho aqui. Vamos abrir aqui. Sim, está todo mundo visualizando? Já alterou para vocês a tela? Acredito que sim. Está bem rápido, já teve a exibição, já foi carregada, então legal. A tela de acesso vai ser essa, tá? Vocês vão acessar uma tela da Ciagri aqui, onde vocês vão colocar e-mail e senha para acesso. Depois de feito isso, a gente vai clicar aqui em conectar e ele vai iniciar o ambiente. Então ele vai carregar o ambiente aqui, a máquina que você vai. Então aqui ele está fazendo todo um processo de direcionamento, tá? Essa janelinha aqui para vocês não deve aparecer dessa forma. Aqui eu tenho Oracle e Firebird, mas onde eu tenho dados para demonstração é apenas no Firebird, tá? Esse Oracle por enquanto está vazio, mas lembrando que o ambiente de vocês aqui em Cloud vem como Oracle, tá? Esse Firebird a gente usa apenas para teste. A gente usa apenas para teste, tá? Então eu vou abrir aqui o agribusiness. Como vocês podem ver, é a telinha normal de uso, tá? De vocês. Estou colocando aqui usuário e senha e vou fazer o acesso.
Legal. Já estou dentro aqui da aplicação. Uh, e vou abrir aqui, por exemplo, um módulo para vocês. Vou abrir aqui o módulo gestor aqui para vocês visualizarem o acesso. Olha aqui. Bom, como vocês viram, o módulo já abriu. Eu vou abrir aqui outro módulo. Abrir aqui transicionadores. A gente sabe que tem algumas telinhas aqui que são um pouco mais demoradas para vocês poderem comparar isso, tá? Então vamos lá. A gente vai abrir aqui a parte de cadastros. Vamos entrar aqui, por exemplo, em configurações. A gente sabe, a tela de parâmetros é uma tela que às vezes demora mais para abrir. Então eu vou abrir aqui parâmetros para vocês visualizarem. Assim que aparecer, bom, legal, já abriu aqui para mim, abriu para vocês também, vocês já estão visualizando. Como vocês viram, o processo é rápido, tá? O acesso é bem rápido. A gente está aqui fazendo um acesso conectado com Wi-Fi numa rede um pouquinho menor nossa, fazendo o webinar e o acesso à aplicação ao mesmo tempo, e é bem rápido, tá? Então, eu estou clicando e ele está atualizando aqui de forma bem rápida. Então, várias telas dessas são muito fáceis de abrir. A gente pode abrir aqui N telas, a gente pode ficar passando vários processos aqui para vocês diferentes. E esses processos, vocês vão ver que são, no geral, muito rápidos, os relatórios saem muito rápidos. Essa é uma das telas, por exemplo, que eu abri agora, que é uma das telas mais demoradas do sistema para abrir também. E ela abriu aqui em pouco mais de 5 segundos, tá? Então, foi bem rápido o acesso também a essa tela. O acesso que vocês vão ter é exatamente esse. É bem simples, não tem muita dificuldade em termos de acesso. Isso seria na vida normal de vocês, tá? Esse ambiente, essa plataforma, ela já mapeia disco local do usuário, ela já mapeia vários pontos aqui de acesso. Então, por exemplo, você quer salvar um relatório local, quer abrir um relatório, por exemplo, no Excel, ele vai apontar para onde tem o save do Excel dentro da máquina do usuário, para que ele possa abrir o relatório já local ali na máquina dele para poder trabalhar, interagir com o relatório. Então tem vários pontos aqui que a gente já entrega isso para vocês de forma pronta, mais mastigada, para tratar todos esses itens de forma bem rápida, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu tenho aqui já uma pergunta do Henrique. Qual hora é feito o backup? Isso é um processo que a gente agenda com vocês também, tá? A linha. Normalmente ele é feito fora do horário de trabalho, mas em alguns casos a gente faz, por exemplo, tem empresa que prefere que seja feito hora do almoço, tudo depende, acho que, do negócio e também da demanda de vocês, tá? Então a gente consegue alinhar e agendar para o backup ser feito no horário que seja melhor para vocês. Só quero pegar sempre a posição, prefiro pegar a posição do meio do dia, se perder um meio dia é melhor do que perder um dia todo, alguma coisa do tipo. Então o pessoal às vezes prefere trabalhar dessa forma, e aí varia de empresa para empresa. É uma coisa que a gente vai alinhar com vocês, tá? Mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Legal. Essa apresentação vai ficar disponível também no YouTube da Seagre. A gente vai disponibilizar isso para vocês. Vocês vão poder acessar de forma bem fácil, tá? Não vão ter problema aí para acesso não, Pedro. Tá bem tranquilo. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Qual banda é necessária para usar a aplicação? Então, você falou o que aqui? Bom, vamos lá. Peraí, a banda necessária para usar a aplicação basicamente não tem um requisito mínimo. Eu já consegui acessar, por exemplo, com 3G, com pouco acesso. Por exemplo, se você tiver 3, 4 ou 5 usuários, dependendo da loja de vocês, dá para acessar, por exemplo, com 3G. Tem algumas empresas que usam 3G como redundância, né? Então tem um link físico ali,
uma fibra, uma conexão, sei lá, net ou qualquer outra coisa, e tem um 3G como redundância. Normalmente, quando o volume de usuários é menor, atende bem. A conta que a gente faz é basicamente essa: pega em torno de 20 kbps por usuário, vê o quanto eu vou consumir mais ou menos. Isso é basicamente o que eu vou consumir de vocês de banda, tá? E coloca e valida o plano de vocês se cabe dentro disso. Pensando sempre que normalmente seus usuários não usam a banda de internet de vocês só para acessar a plataforma, tá? Então sempre põe uma folguinha aí para atender outros usos, porque aí acaba vendo e-mail, tem outras coisas que eles vão abrir e que vai demandar também um pouquinho de uso de internet. Então sempre pense nisso. Mas o nosso consumo é bem baixinho mesmo, é 20 kbps por usuário, aí, 14, 20 e pouquinho por usuário. Essa aplicação, ela ainda, na verdade, assim, a gente tem duas modalidades. Caso seja um interesse seu para mobile, a gente consegue trabalhar com mobile, tá? Só que a nossa plataforma, como vocês viram agora, ela acessa um plugin para poder abrir no browser, e o que dificulta o acesso em mobile, né, em tablets e celulares. Para tablets, a gente pode trabalhar com uma VPN. Para essa plataforma específica que a gente está tratando hoje aqui, o Agribusiness Client Server, a gente tem uma outra solução SkyOne que ainda não está liberada para o uso, mas a gente já tem clientes em teste. Caso você queira se candidatar a isso, a gente pode liberar para você, que é o acesso via HTML5. E aí a plataforma, de vez de abrir com um plugin, ela vai abrir via HTML5 e você vai conseguir abrir nos browsers dos mobiles normalmente. Mas ela vai continuar com essa cara client-server aqui que vocês viram, ela não vai mudar. Então no celular vai ficar um pouco pequeno para o uso, mas no tablet pode ser interessante. Vamos ver. Cadastro de usuários pode ser integrado com AD? Pode, dá para fazer, tá? A gente tem algumas empresas que já trabalham com cadastro de usuário via AD, conectado no AD. Vocês ainda tem algum processo nosso aqui de AutoSky para liberação de alguns requisitos de usuário, porque a gente conecta com outros pontos, mas dá sim para conectar com o seu AD e a gente fazer esse processo. Normalmente, quanto tempo leva para fazer a implantação geral do sistema após o fechamento do negócio? Varia um pouco do tamanho da base e o número de bases que você tem no sincronismo, tá? Então, a migração não é longa em termos é que depende muito da volumetria, é difícil dizer, tá? Assim, com exatidão. A gente pode levar em torno de uma semana a um mês, dependendo do ambiente de vocês e da disponibilidade do seu TI para fazer, não sei se você já é do TI, tá? Desculpa se for, para poder fazer esse processo. Funciona em qualquer browser? Legal. Funciona em Chrome, funciona no Edge da Microsoft, no IE versão antiga não. Funciona no Firefox, Chrome e no Safari, tá? Esses são os browsers homologados. Pode ser que funcione em algum outro, mas a princípio esses são os browsers que já são homologados. Eu possuo integração com terceiros, eu posso rodar no meu ambiente outros sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes da que é desenvolvida pela Seagre? Legal. Então, assim, outros sistemas, tem como você levar para a cloud? Sim. Então, lá, plataformas client-server, a gente faz um processo muito similar com o que a gente fez com a Seagre. Se já não for um sistema homologado por nós, que a gente tem vários aqui na SkyOne, a gente vai fazer um processo de homologação, ou seja, a gente faz uma POC com você gratuita aí, para entender qual é a demanda desse sistema, para pôr para você também uma proposta com relação a ele. Se for um ambiente web, é muito mais fácil, a gente só dimensiona o servidor necessário para atender e vai fornecendo isso para vocês conforme as demandas das outras aplicações que vocês têm. Mas é possível sim fazer uma virada de levar mais aplicações do que só o client-server da Seagre para a nuvem aqui, tá? A gente trabalha para atender a infra de vocês como um todo. Vamos lá, o que mais? Eu acesso o módulo financeiro, deixo aberto e abro o módulo de vendas. Isso conta quantos acessos? Um só. Tá? O importante é quantas vezes você vai ficar logado na máquina. Então, por exemplo, você fez um login, abriu mais de um módulo, como eu abri aqui agora e não fechei, é um acesso só. Tá? E ele está consumindo a minha banda só nos módulos que eu estou interagindo e exigindo força dele. Então, abriu o módulo e ele ficou parado, eu não estou consumindo mais máquina, eu estou consumindo máquina só no módulo que eu estou colocando função.
tá? Então, efetivamente também é pouco consumo de banda e pouco consumo de máquina com relação a isso, não tem problema. Como funciona com os coletores? Seria acesso pelo browser? Legal. Coletores não, tá? Os coletores, eles normalmente trabalham com um servidor próprio, tirando aqueles leitores que são USB, conecta na máquina ali, aí é um processo um pouco diferente, mas coletor de dados normalmente ele tem um servidorzinho próprio que se conecta com a base de vocês. Então, a gente tem que ter um servidorzinho para atender os coletores de vocês, ele vai receber, quando você passa lá e dá uma bipou ali um produto, ele vai jogar essa informação no servidorzinho, processar com as informações da base de dados também e já ir incluindo. Então a gente faz uma conexão entre o servidor do coletor e a aplicação para poder fazer esse processo, tá? Mas funciona assim, dá para fazer. Como fica a questão de acesso ao banco de aplicações externas? Alguns relatórios que consultam direto o banco rodam em Excel. Legal. Interessante isso para você colocar. Existem outros relatórios, existem, por exemplo, a Agrométrica, que também é um parceiro da Seagri e usa funções do banco ali, ele puxa informações do banco de dados de vocês. Então ele tem um servidorzinho e ele tem o agente dele que fica no banco. O que a gente precisa, se for uma coisa diferente desse, é entender qual é o consumo dessa aplicação, tá? Qual é o consumo do banco que ele vai ter, para eu poder dimensionar alguma coisa. Às vezes a gente acaba, quando tem um serviço desse mais tranquilo, às vezes a gente acaba cobrando um usuário, porque ele acaba usando como um usuário, fica online puxando. Quando não é isso, aí a gente só vê a parte do servidor, porque, por exemplo, ele faz só à noite, fora do uso da aplicação. Então eu sei que ele não vai concorrer com os usuários da aplicação e eu consigo dimensionar isso melhor para vocês. Bom dia. Bom dia. Caso a empresa fique sem internet, como a gente acessa o sistema? Legal. Hoje, o acesso tem que ter uma redundância de internet, tá? Para poder fazer o acesso. A gente, em alguns casos, pode tentar estudar uma arquitetura onde a gente possa ter. Caiu? Caiu. Faz tempo que caiu? Qual foi a última coisa que você ouviu falando? Qual foi a última coisa que você ouviu falando? Não lembro, eu só sei que parou. Tava falando do vapor. Quer continuar? Peraí, abre aí. Calma aí. Deixa ele pedir a senha. Legal, conectou. Foi. Agora conectou aqui de novo. Deixa eu ver se ele vai liberar aqui. Tá tendo bastante pergunta, né? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo de novo? Legal, desculpa, caiu aqui a internet. Bom, eu não sei exatamente qual foi a última questão que vocês ouviram. A gente. Legal. Então tá, sobre a internet, tá? Sobre caso caia. No geral é o seguinte, você tem que ter o ideal, principalmente para os lugares onde você tem uma internet um pouco mais complicada, que tem quedas, a gente sabe que existem alguns lugares onde a queda é constante. O ideal seria ter uma redundância de internet, ou seja, ter um 3G, ter alguma outra coisa local para poder garantir o acesso à internet, principalmente nos pontos de mais criticidade, tipo PDV, por exemplo, tá? Agora, com relação a caiu a internet, realmente não tem o acesso ao sistema, mas dá para a gente pensar numa outra arquitetura onde a gente tem alguma coisa local ali. A gente sabe que tem alguns locais aí do Brasil que tem algumas leis mais rígidas, só que a gente tem que estudar um pouquinho isso com vocês, em como fazer, e junto à Seagra também, é uma demanda que chegou para mim também recente, de como a gente pode fazer para vocês terem acesso mesmo que aconteça alguma coisa com a internet de vocês. Mas o ideal hoje é que tenha uma redundância, tá? Que seja um 3G e um acesso físico, por exemplo, nos lugares mais complicados. Porque senão você vai ficar sem o acesso. Por mais que eu esteja disponibilizando o acesso, pode ser que você fique sem o acesso, tá? Como administrar vários módulos abertos pelo browser? É através de abas do próprio browser ou é gerado um plugin para cada módulo? Não, então, no plugin ele abre a
a aplicação e você vai abrindo os módulos dentro do plugin. Então eles vão ficar ali dentro do plugin. Em termos de browser é basicamente a mesma coisa. Quando eu abrir no browser ele vai ficar o Seagre da forma como vocês conhecem hoje e conforme vocês abrem ele fica ali dentro da aplicação Seagre, né? Vários módulos. Ele vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Então no plugin é isso que vai acontecer. Ele vai ficar ali dentro. O browser ele executa um processo e puxa a virtualização no plugin direto. Então basicamente é isso. Vocês vão acessar ele ali no pluginzinho e ele vai ficar os módulos abertos. Então não tem muito problema. A usabilidade é a mesma do dia a dia hoje, tá? Entre matriz e filiais sincronizam em tempo real. Legal, nesse caso não tem sincronismo, porque as matrizes e a filial vão usar a mesma base de dados. Então ali na hora que a gente loga no Seagre, a gente coloca usuário, senha e a empresa, né, embaixo ali. A gente seleciona a empresa. Então aí no caso quem acessa a filial 2, filial 3, filial 4, vai acessar ela ali e vai usar diretamente. Então sim, os seus dados estão lá online, estão disponíveis online para você consultar em tempo real. Porque não tenho mais esse sincronismo. Então ele não fica fazendo esse processo de jogar dados de um lado para o outro. Esses dados estão todos unidos no mesmo ponto. Tem uma empresa do grupo com o sistema da TOTUS e qualquer perca de conexão de um segundo, por exemplo, a aplicação cai e o usuário tem que relogar tudo novamente. Legal, é diferente aqui, tá? Quando se o usuário cair, a gente tem um tempo que a aplicação fica rodando ali, na verdade nem a aplicação não para, mas a sessão do seu usuário, ela não sobe completamente. Então, a máquina vai continuar ativa, vai continuar trabalhando na sessão do usuário. Então, se ele mandou rodar um relatório, mandou rodar alguma coisa, isso continua rodando no back, caso ele tenha algum problema de internet ali. Ele voltou, vai estar lá. A não ser que passe um tempo X, então, que também é configurável, tá? Por padrão são 20 minutos, então se eu ficar 20 minutos sem acessar, ele vai encerrar a minha sessão, mas a gente pode aumentar esse tempo dependendo da necessidade, tá? E ele não vai cortar meu acesso só porque oscilou a minha internet, eu perdi a conexão. Na hora que ele abrir, ele vai me puxar de volta exatamente onde eu estava. Vamos lá. Temos uma empresa que presta serviços de DBA para a Oracle. É possível que continuemos com o serviço prestado por essa empresa? Sim. Tá? Na verdade, isso poderia ser até o ideal. A gente, aqui nesse Cargo, eu tenho como colocar um pack caso você precise, se você não tiver esse serviço, mas se você tem, está satisfeito, quer continuar, não tem problema nenhum, pode continuar sim. Temos 5 lojas, 5 certificados digitais. Isso é problema na hora de unificar? Vou deixar uma pergunta para você de volta. O seu certificado é A1 ou é A3? 1 a 1, problema zero, tá? Zero, não tem problema nenhum. Na verdade, o certificado, isso é uma solução importante da nossa plataforma. O certificado, ele já é. A gente já pensou numa solução para garantir a segurança com relação ao certificado. Então, só os usuários que podem emitir nota vão ter o certificado na sua sessão de uso instaladas. Os outros usuários não vão ter como acessar o certificado. Quando esse usuário que tem acesso à emissão de notas sair da plataforma, automaticamente aquele certificado digital dele é desinstalado da sessão de uso dele e guardado numa área oculta ali para os usuários. Então, eles não vão ter acesso ao certificado. Isso é para garantir segurança também, tá? Agora, com relação ao A3, o problema é que são os hardwares. Eles têm hardwares diferentes. E aí eu tenho que ver se eu consigo fazer o processo funcionar naquele hardware. Não são todos que funcionam, infelizmente. A gente já teve 1 ou 2 hardwares aqui que acabaram não rodando, mas a grande maioria funciona assim, tá? Vamos lá. Tem planos para migrar para multiusuários? Tipo, eu usar o Linux nas estações? Sei que o plugin só para o Windows hoje. Não, mas dá para rodar com Linux, tá? Dependendo de como for, a gente consegue fazer algum teste em cima do Linux. Mas a base dele é o Windows, porque 90% e até das aplicações já roda em Windows, né? Mas dá pra gente trabalhar isso sim, tá? A parte de multiusuários, como eu falei, eles vão acessar do seu próprio local. Então, a sessão de uso dos usuários eles ficam na plataforma que vai ser virtualizada aqui atrás. Então, não tem problema também. Quanto ao armazenamento, como funciona? Tem limitação? Se tem quanto? Legal. A base de dados que fica na nossa precificação base vem em torno de 100 GB de disco SSD, tá? Para vocês utilizarem. E o que a gente faz caso seja maior que isso, a gente tem um adicional que a gente cobra a cada 100 GB, né? Então, preciso de mais 100 GB, vou ter 300 GB, eu vou ter um adicional por
por volume ali de disco, tá? O disco é a única coisa que a gente trata a parte do volume de usuários. Qual é o custo? Qual é o custo? É uma pergunta boa, sempre tem. Legal, o custo varia um pouquinho do volume de usuários de vocês, tá? É uma coisa para a gente avaliar caso a caso, mas não é algo fora da realidade. Eu posso garantir, a gente pode. Assim que vocês, é difícil para mim passar um preço ou o mínimo ou o máximo aqui, porque pode variar de acordo com o volume de usuários de vocês. Perfeito, é A1, é isso mesmo. Perdeu o áudio para pequenas quedas na internet, a aplicação fecha, tá? Isso já funciona aí no ambiente mobile. Acho que já foi todas as perguntas. Deixa eu ver, vamos ver para baixo ali. Servidor vem com Office licenciado. Sim, legal, essa é uma pergunta, eu não passei. O servidor vem com Office licenciado ou é um serviço adicional? Que licenças estão inclusas? Legal, licença de Windows, licença de banco, licença do antivírus que vai estar rodando por trás, porque precisa. Isso já está lá por padrão dentro da plataforma. O Office não vem licenciado, mas a gente consegue usar o que tiver instalado na máquina do usuário. Dá para a gente apontar, porque por padrão a Microsoft instala sempre no mesmo caminho o Office. Se você tiver alguma coisa diferente de uma máquina para outra, pode ser um problema, porque no geral ele vai procurar dentro da máquina de vocês. Mas a gente pode trabalhar, de repente, pegar uma licença de sua de Office, instalar lá na web e fazer ele rodar lá. Dá para fazer também, tá? Mas, como eu falei, a gente pode mapear dentro da aplicação do Seagre aonde ele vai procurar o Office, e aí ele vai procurar o Office, por exemplo, no disco local, sempre naquele mesmo caminho onde a Microsoft instala o Office lá. E aí ele vai executar os relatórios através disso, tá bom? Então dá para usar o do próprio usuário local. O nosso banco hoje é Firebird. Somos obrigados a migrar para o Oracle. Legal, então assim, uma informação importante, tá? A Seagre está num processo grande de mudança para tentar descontinuar essa plataforma do Firebird. O Oracle hoje é o caminho que eles estão tomando nessa aplicação agribusiness, tá? Então a ideia sim é no processo de cloud todos irem para a Oracle, tá? A gente é um caso ou outro, até dependendo do volume de usuários, pode pensar numa coisa diferente, mas todos, o objetivo é todos irem para a Oracle para garantir para vocês performance, segurança e porque a diferença de custo acaba nem compensando, tá? Então, principalmente se você colocar todos os benefícios que a gente vai agregar para vocês com o Oracle, no valor por mensal ali, acaba não fazendo sentido você ficar com o Firebird, que acaba perdendo muita performance, principalmente para quem tem mais usuários. Você começou a ter 15, 20, 30 usuários, já começa a ficar muito difícil de você continuar com o Firebird, porque ele fica bem mais lento. Tá? O ambiente do banco de dados que roda a aplicação é em Oracle Hack. Não, ele na verdade é um serviço de banco da Amazon, RDS. Então o Oracle que roda, a gente roda com o Standard One da Oracle, tá? Ele não é Oracle Hack. Ele que faz esse processo ali para vocês. No RDS a gente tem vários, ele é um serviço da Amazon voltado para bancos, então ele tem vários benefícios ali para rodar banco em cima dele, você não fica se preocupando tanto com o ambiente em que ele está rodando, você acessa diretamente a plataforma Oracle, você acessa diretamente o banco, e o objetivo ali, ele tira, por exemplo, imagens do seu banco de 5 em 5 minutos, por exemplo. Esse é um benefício que ele tem comparado ao Firebird, tá? Então ele vai te ficar tirando essas imagens de banco de 5 em 5 minutos, o que dá para vocês muito mais segurança e um acesso a uma informação muito mais aproximada em caso de incidentes, tá? Como será o acesso do DBA ao banco de dados? Exato, ele vai ter um acesso do RDS, é um pouquinho diferente. A gente ajuda nessa hora do acesso, tá? Então meu time aqui está preparado para atender vocês nessa hora. Então, estou com o meu DBA aqui, ele precisa acessar o meu banco. Como que a gente vai fazer? Legal. Tem o acesso ao RDS, é um pouquinho diferente e a gente auxilia no processo. Mas vocês recebem toda uma documentação de como faz isso e meu time auxilia vocês sempre que for necessário. Como funciona para o usuário caixa em relação a impressoras fiscais?
POs e TEF. Então, exatamente, a gente tem uma série de configurações para fazer e algumas das coisas que a gente faz é justamente isso. Num geral, essas impressoras fiscais, elas já são meio que impressoras de rede, né? Então, elas já têm um IP próprio. Então, no geral, a gente estabelece uma VPN para fazer a conexão com elas e tem umas configurações que uns scripts que a gente tem para rodar. Então, por exemplo, Zebra, a gente tem várias impressoras Zebra já com script pronto para atender, tem outras impressoras que a gente também já fez processo aqui. Mas basicamente é isso. Com relação ao DBA, se o contrato for fechado com o SEAGRE gerindo o sistema, o SEAGRE que estaria responsável por disponibilizar o DBA para caso ocorra algum eventual problema. Exato, então na verdade, caso a gerência do ambiente seja SEAGRE, ou seja, o ambiente é gerido por Skyway e SEAGRE, você não tem acesso ao ambiente, né? Então o seu DBA também não teria. E quem teria que prover esse serviço seria a própria SEAGRE nesse caso, tá bom? Informações inseridas, mas aí, lembrando, você fica sem acesso zero administrativo ao ambiente, tá? O que eu entendo que para as empresas que têm um maior volume também não faz tanto sentido. Mesmo porque coletores de dados e outros ambientes, quem vai acabar continuando gerindo são vocês mesmos. Informações inseridas entre matriz e filiais sincronizam em tempo real? De novo, acho que já respondi. Deixa eu ver. Bom, informações inseridas. Agora sim, informações. Acho que. Deixa eu ver qual que é aqui. Tenho, tá? Eu estou só repassando aqui para ver se eu respondi todas as perguntas. Então tem planos para migrar. Com armazenamento, como funciona? Tem limitação, já foi. Quando temos problemas de falta de internet, tá? Qual é o custo? Peraí, volta um pouquinho. Qual é a hora que é feito o backup? Que mais para baixo? Qual a banda necessária? Perfeita 1, perdi o áudio, ok. Para pequenas quedas na internet, a aplicação já foi, você mantém telas. Se a Agri funciona no ambiente mobile, o servidor vem com Office. A parte do mobile, só um ponto, né? A Seagri tem principalmente a parte do módulo de vendas ali, ele tem um web services mobile, tá? Então, se você de repente tiver interesse, pode procurar o pessoal lá da Seagri, o Cláudio lá, que eles têm um módulo que é mobile, tá? Só para um adendo aqui. Que aí é um adicional fora do cliente servidor. Quanto tempo leva para fazer a implantação geral do sistema? Já foi também. No processo de implantação, teríamos que parar a produção. Legal. No processo de implantação, pode ter que parar a produção ou não, tá? Depende muito é uma coisa que a gente pode alinhar para tentar impactar o mínimo possível. Eu falei hoje até para um cliente, a ideia é que a gente impacte o mínimo possível a produção de vocês, mas pode ser que a gente tenha que fazer algum downtime em algum momento. Mas isso é tudo alinhado com vocês e agendado, né? A gente não vai fazer isso assim sem prévio aviso, vai ser sempre alinhado, tá? Então, se a gente chegar na situação de que a gente realmente vai ter que fazer, a gente agenda, alinha com vocês a melhor data e momento para fazer isso. Tá, acho que já foi tudo agora. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Teve bastante pergunta, foi super, super produtivo aqui. Fiquei bem feliz com as perguntas importantes. Acho que não, né? Acho que agora finalizou. Bom, pessoal, é isso, tá? Os meus contatos estão aqui agora para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo diretamente, tá? Para a gente poder fazer as validações. Eu vi que tem algumas pessoas que já estão em contato comigo, então o acesso comigo continua. Telefone, Skype, e-mail, celular, WhatsApp, o que vocês precisarem, a gente consegue trabalhar com vocês, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos. Foi super produtivo, fiquei muito contente aqui com a presença, né? Uma presença muito boa e das perguntas excelentes também, muito bem colocadas as perguntas de vocês. Eu agradeço, fico no aguardo aí de um retorno de vocês, vocês devem receber também algum contato aí do time da SkyOne aí, agradecendo a presença de todos. E é isso. Até mais, um ótimo dia a todos, muito obrigado e a gente se fala.